Então nós vamos tirar dele algumas questões preciosas no que diz respeito à família. Gênesis capítulo 2, de 18 a 24. Se você puder colocar-se em pé, eu peço que o faça. E eu vou ler esse texto então. Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Vamos todos ler juntos o verso de número 24. Juntos. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Podem se assentar. Os irmãos da projeção, a projeção está lá para ser passada, certo? O irmão Juninho levou a projeção, peço que vocês passem ela. Eu peço que você ouça com muita sabedoria e graça o título dessa mensagem e aquilo que nós temos a falar aos irmãos nessa manhã. O título é Os Problemas da Paternidade Centrada nos Filhos. Está lá já para vocês acompanharem. Então há problemas quando centramos nossa paternidade nos filhos? Sim, há problemas. Há problemas porque quando centramos a nossa paternidade em nossos filhos, grande parte disso que lemos em Gênesis 2 é anulada, é deixada. Quando nós centramos a paternidade nos filhos, aquilo que Deus ordenou em Gênesis 2 deixa de ser cumprido. E isso é um problema muito sério. Por que é difícil tratar desse tema? Porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas, creio eu posso estar errado, considera que centrar a paternidade ou a vida da família nos filhos é o correto a ser feito. E, de certa forma, há muitos que, inclusive, se orgulham de colocar os seus filhos em primeiro lugar, de ter os filhos como centro do lar. Mas o que eu estou dizendo nessa manhã, e por isso peço que os irmãos com grande misericórdia ouçam, torna-se difícil de dizermos exatamente por essa razão. Porque o nosso coração pecaminoso e enganoso quer nos dizer que colocar os filhos no centro do lar é o certo. Enquanto a palavra de Deus, que não é nem mentirosa, nem enganosa, está dizendo que não. Então nós temos um conflito aqui entre o nosso coração e o que o nosso coração deseja e aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. E é por isso que eu preciso que os irmãos ouçam essa mensagem sobre família com um coração misericordioso. A família é a unidade central, social, mais importante criada por Deus. Dentro da sociedade não existe nenhuma unidade social mais importante do que a família. Nem nações, nem estados, nem clãs formados por diversas famílias são mais importantes do que um núcleo familiar. Mas o Senhor estabeleceu princípios para que essa família, então, siga dentro dos seus relacionamentos da forma que ela possa ser abençoada. Então, Deus estabeleceu princípios para os relacionamentos familiares. E o primeiro deles é o que o relacionamento marido e esposa é o primeiro relacionamento social estabelecido por Deus. O primeiro relacionamento que Deus criou é o relacionamento marido e esposa. Por isso esse relacionamento é o principal. Ele é o primeiro e todos os demais relacionamentos procedem dele.
Todos os outros relacionamentos vieram mais tarde, como os relacionamentos entre pais e filhos e entre irmãos. Todos eles vieram após Deus criar o relacionamento entre marido e esposa. Em segundo lugar, o relacionamento marido e esposa é o principal na rede de relacionamentos familiares, porque todos os demais relacionamentos dependem deste relacionamento. Então, o relacionamento marido e esposa é o principal. O relacionamento marido e esposa é o relacionamento central dentre os relacionamentos familiares, porque os outros relacionamentos não existirão se esse relacionamento não existir. Em terceiro lugar, o relacionamento marido e esposa é prioritário nos relacionamentos familiares. Marido e esposa são o coração e a cabeça da família. O cabeça é Cristo, mas a cabeça é esse relacionamento. Então, é um relacionamento prioritário. O que significa prioritário? Ele vem e tem importância antes de qualquer outro relacionamento dentro do lar. Porque é desse relacionamento e da subsistência dele que os outros relacionamentos dependem para a sua saúde. Se a saúde do relacionamento marido e esposa não for algo bom, não for algo saudável, os outros relacionamentos também não serão saudáveis. Por isso o relacionamento entre marido e esposa é a prioridade. Em quarto lugar, uma vez que o relacionamento marido e esposa é prioritário, todos os demais relacionamentos devem se submeter a ele. Esta é a estrutura criada por Deus na família. A autoridade dos pais dá-lhes o direito de governarem sobre o lar. Então, todos os demais relacionamentos, se submetem ao relacionamento marido e esposa. Isso nós tiramos de Gênesis capítulo 2. O relacionamento, então, primeiro, o relacionamento principal, o relacionamento prioritário, o relacionamento que está sobre todos os outros, é o relacionamento marido e esposa. Então aqui nós encontramos um problema. Há duas grandes ameaças ao bem da família, e elas podem estar mais próximas de nós do que nós imaginamos. E as duas grandes ameaças são o menosprezo com o significado do relacionamento marido e esposa no processo de paternidade, e, em segundo lugar, a prática da paternidade centrada nos filhos. Então, um grande risco que a família tem corrido é exatamente o pensamento que a paternidade deve estar centrada nos filhos. E, consecutivamente, o menosprezo pelo relacionamento marido e esposa no processo familiar. Como eu disse, o nosso coração enganoso por vezes deseja nos levar a algo que não é real. Centralizar os filhos dentro dos relacionamentos familiares, não somente não é bíblico, como causa prejuízos muitas vezes irreparáveis. O nosso coração pecaminoso por vezes não quer ouvir isso. Nós temos quase como um orgulho o fato de manter os nossos filhos como centro, o eixo motor da família. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é diferente disso. Pais, frequentemente, têm deixado seu primeiro amor um para com o outro e focalizado sua atenção extensivamente nos seus filhos. E aparentemente isso cria o efeito de uma boa paternidade, porque até mesmo dizem, veja como eles são preocupados com os seus filhos. Mas centralizar os filhos no relacionamento da família é o primeiro passo para o rompimento dos relacionamentos familiares. E existe uma crença que tem sido cada vez mais aceita, que os filhos são o centro do universo familiar, ao invés de membros bem-vindos a ele. Os filhos são membros do universo familiar, e jamais a Bíblia disse que eles são o centro. Os filhos não ocupam o centro do relacionamento familiar. Quem ocupa o centro é marido e esposa. O centro do relacionamento familiar está aí e depende disso. É muito fácil se tornar um pai centrado nos filhos, porque eles são grandemente dependentes de nós. É muito fácil fazer isso. Mas eu quero que você ouça 5 questões que são os problemas causados por essa questão de centralizar os filhos. A primeira delas, a paternidade
Pode voltar, irmão, a primeira delas. A paternidade centrada nos filhos é contrário ao significado bíblico do relacionamento marido-esposa. Quando nós centramos os nossos filhos como eixo motor no lar, nós estamos agindo de forma contrária àquilo que a Bíblia nos manda. Nós, de certa forma, quando fazemos isso, autorizamos para que um se afaste do outro. Então não serão mais marido e esposa, mas serão duas pessoas, um homem e uma mulher, trabalhando para o bem único dos filhos no lar. E notem, isso pode até mesmo parecer algo bom, mas a ordem de Marcos 10, 9 diz: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E mesmo se a razão dessa separação for a centralidade dos filhos no lar, isso também é pecado. Não pode, não deve. A Bíblia claramente mostra que o relacionamento marido e esposa é o centro do lar. E nós não podemos permitir que os nossos filhos causem a nossa separação. Talvez não a separação física, mas a separação emocional e espiritual. Porque estamos dando mais atenção, exclusiva atenção ao fato e negligenciando o outro. Centralizar os filhos como a atenção máxima do lar enfraquece o papel de marido e esposa em detrimento do papel de pais. Eu quero que você preste atenção nisso agora. No texto que nós lemos, eu disse que apenas leria um texto, mas eu vou citar um versículo de Gênesis 1. Verso 31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus falou isso, Ele já tinha criado homem e mulher. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse: isso é muito bom. Ele tinha criado homem e mulher. Haviam filhos? Haviam filhos? Não. Então, por que Deus disse que era muito bom? Sabe por quê? Porque é completo. Filhos não vêm completar um lar. Filhos vêm expandir um lar. Mas eles não são o complemento do lar. Eles vêm expandir o nosso amor, vêm expandir o nosso relacionamento, mas eles não são um complemento. Quando Deus criou homem e mulher, Deus disse: isso é muito bom. Deus não esperou vir os filhos para dizer isso. Deus não esperou que eles tivessem filhos para dizer que era muito bom. Deus disse que era muito bom quando haviam apenas os dois. Então filhos não completam família alguma, eles expandem aquilo que Deus já criou. Tenha consciência disso. Não diga assim: eu só serei feliz quando tiver meus filhos. Ou só serei completo quando tiver meus filhos. Não. Deus criou homem e mulher e Deus disse: está completo, está perfeito, é muito bom. Os filhos vêm expandir aquilo que Deus criou. Então, a paternidade centrada nos filhos é contrário ao significado bíblico do relacionamento marido e esposa. Em segundo lugar, a paternidade centrada nos filhos gera crianças egocêntricas. Eu creio que isso, por si só, já é um resultado de excedermos aquilo que devemos fazer normalmente, que é a criação dos nossos filhos, colocando-os como um eixo rotor do lar, ou como um eixo central do lar. E essa paternidade gera filhos egocêntricos, porque reverte o processo natural do desenvolvimento moral. Aqui no desenvolvimento moral de uma criança, uma coisa precisa ser aprendida de cada vez. Notem que quando os filhos são o centro do lar, você terá filhos extremamente autoconfiantes. Exatamente isso. Seus filhos serão extremamente autoconfiantes porque é isso que você tem passado para ele. Até parece bom, mas isso é um problema quando vem antes de uma outra coisa. Autoconfiança não é a primeira coisa a ensinar aos nossos filhos. A primeira coisa que eles precisam aprender é autocontrole, para depois aprender autoconfiança. Quando nós centramos os nossos filhos no nosso lar, nós estamos ensinando pessoas autoconfiantes a não terem autocontrole. Estamos antecipando privilégios que as crianças não têm condições de lidar. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos ensinando pessoas a serem confiantes em si mesmas antes de exercerem o autocontrole. E em segundo lugar, porque concede liberdade além da habilidade da criança de administrá-las. Certa vez eu estava conversando com um pai, não é um exemplo daqui, vocês jamais saberão quem é.
E eu observei que alguma pessoa havia trazido roupas para que o pai então presenteasse a sua filha. Então a pessoa mostrou as roupas, era um bom preço, eram boas roupas, mas o pai disse assim para aquela pessoa: olha, você espere um pouco, traga um outro dia, então quando a minha filha estiver junto, se ela aprovar, eu vou comprar. A menina tinha 12 anos. Ela não tinha condições de lidar com isso. Privilégios que são antecipados trazem grandes problemas. Aquele pai estava dando à criança a autoridade de aprovar ou não alguma coisa, mostrando para ela que ela era o centro do lar, quando ela não tem condições de fazer escolhas morais por si própria. Quando centramos os filhos no lar, nós criamos crianças egocêntricas, e isso para a nossa própria destruição. Em terceiro lugar, a paternidade centrada nos filhos promove a independência familiar e não a interdependência familiar. A criança cresce em uma independência egoísta. O egoísmo torna-se um estilo de vida, um estilo solitário de vida. Quando você centra os filhos como o eixo rotor do lar, você promove a independência e não aquilo que a Bíblia reforça, que é a interdependência. São coisas diferentes. Eu sei que nós temos que criar os nossos filhos para voarem sozinhos. Isso é verdade. Nós não os criamos para permanecerem a vida inteira no lar. Mas nós medimos o sucesso de um lar pela capacidade desse lar ser interdependente e não independente. Quando criamos filhos como centros do lar, nós estamos criando pessoas dependentes que não estarão conosco no momento onde mais necessitarmos. E uma segunda questão dentro desse fato é que quando criamos crianças como centro do lar, ela não aprende a importância de investir em relacionamento. Sabe por quê? Porque nós mesmos ensinamos para ela que ela não precisa fazer isso. Quando colocamos a criança como centro do lar, acontece mais ou menos o que acontece quando um rei e uma rainha vai a algum lugar. Eu vou lhe dizer, há países que mantêm a monarquia, correto? Por exemplo, Inglaterra e outros países. Você sabe que existe uma etiqueta para você estar diante de um rei e de uma rainha? Por exemplo, se tivéssemos um rei ou uma rainha aqui, todos nós teríamos que nos voltar para eles. Ele está no centro e todos nós nos voltamos para ele. Quando você está diante do meio, o rei e uma rainha, não podem haver conversas paralelas. Você não pode conversar com uma outra pessoa. Todos nós temos que prestar atenção no que o rei ou a rainha está dizendo. Todos nós temos que acompanhar o assunto que o rei e a rainha estão tratando. Os nossos olhos não podem ser tirados desse rei ou dessa rainha. Isso é etiqueta. Quando o rei e a rainha estão lá, as coisas funcionam desse jeito. O rei e a rainha estão no centro e tudo vira atenção para eles. Quando nós agimos assim com os nossos filhos, quando nós fazemos isso no nosso lar, nós estamos criando pessoas que aprendem que não precisam investir em relacionamentos. Tudo gira em torno deles. Então, quando eles começam a ter dificuldades para terem amigos ou para terem uma esposa ou um esposo, nós notamos então o estrago que fizemos. Ensinamos a eles que eles são o centro de tudo e agora eles não conseguem entender que são iguais num grande grupo. Em quarto lugar, a paternidade centrada nos filhos gera conflitos em nossas crianças. Sabe por quê? Porque quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, os pais não sabem onde está o problema. Se a criança é um problema ou se o método é um problema. Mas eu fiz tudo tão certinho, eu fiz tudo tão correto, eu fiz tudo o que ele queria. E não entende se foi o seu método ou o seu filho, aonde está o problema. Então nós criamos filhos problemáticos, ao invés de entendermos que temos usado um método pecaminoso de criação de filhos. Não são os nossos filhos o problema, são o método pecaminoso que nós podemos vir a usar. Então a criança confunde o seu comportamento natural com o seu comportamento aprendido. Ela tem um conflito em seu coração, quando o mundo não tratar como os pais a trataram. Quando ela chegar no mundo e ela não for mais o centro das atenções, ela vai ter muita dificuldade. Haverão grandes lutas, grandes conflitos,
quando ela entender que o mundo não a trata como seus pais a trataram. Em quinto e último lugar, a paternidade centrada nos filhos é uma forma de idolatria. É assim que a Bíblia trata. Centrar a paternidade nos filhos é uma forma de idolatrá-los. Por quê? Porque a felicidade de meu filho é um alvo maior do que a santidade dele. Não importa a santidade dele, não importa como Deus o está vendo, mas eu torno a felicidade do meu filho como alvo da minha vida. Notem, a felicidade não é alvo, a felicidade é consequência de buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo peca porque busca a felicidade como alvo. O alvo é apenas Deus. Se torna uma idolatria quando a saúde psicológica é elevada acima de sua saúde moral. Sabe o que eu já vi pais fazerem? Infelizmente. Pais permitirem que os seus filhos cometam pecados sexuais dentro do lar, simplesmente para não contrariá-los. Uma vez que eles desejam, os pais então sentem-se na obrigação de suprir a sua necessidade. Então a sua saúde psicológica, mental, emocional é elevada acima de sua saúde moral. Quando a criança se torna o centro do universo, nós a colocamos no lugar de Deus. Nós cantamos assim: amas-me mais do que estes? E a realidade da pergunta é: você ama a Deus mais do que ama seus filhos? Porque se você ama os seus filhos mais do que ama a Deus, então você está pecando por idolatria. Você é um idólatra. E você sabe que Deus diz dos idólatras? Deus os abomina. O pecado da idolatria é a abominação diante de Deus. Os pais passam a adorar sua criação em vez de adorar o Criador. São 5 questões de extrema importância que devemos prestar atenção. Mas eu quero encerrar com 4 questões que podem nos ajudar a manter o equilíbrio. Há modos dos pais suprirem as necessidades dos seus filhos e não ficar centralizados neles. Tem como? Tem. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Tem como suprir todas as necessidades dos meus filhos sem idolatrá-los? Tem. Há muitas alternativas para isso, há muitas questões que podem ser faladas, mas eu vou falar apenas 4, para que nós então tenhamos consciência disso. Para que não centralizemos os nossos filhos no centro da paternidade, nós devemos manter os relacionamentos que tínhamos antes da paternidade. Sabe o que acontece? Quando se tornam pais, por vezes os pais abandonam relacionamentos que tinham anteriormente. Quando nós nos tornamos pais, nós não deixamos de ser maridos e esposas. Nós não deixamos de ser marido. Nós não deixamos de ser esposa. Nós não deixamos de ter pais. Nós não deixamos de ter irmãos. Nós não deixamos de ter maridos. Todos esses relacionamentos eram importantes antes de nos tornarmos pais e devem permanecer assim. No início do casamento, somos marido e esposa. No final do casamento, Deus abençoando, seremos marido e esposa. Voltaremos ao formato original. Mas sabe o que acontece? Por não respeitar isso, casais têm se separado quando os filhos deixam o lar. Eles dizem assim: olha, aquilo que nos ligava já não existe mais. O objetivo da nossa vida já foi cumprido. E cada um vai no seu rumo. Nós começamos como marido e mulher e nós terminamos como marido e mulher. Os filhos estão dentro desse processo. Eles vêm e eles vão. Sempre serão nossos filhos, mas terão a própria vida deles e a própria família deles. Jamais deixe de manter um relacionamento marido e esposa ou com aquelas pessoas que você ama porque os filhos nasceram. Não, mantenha todos esses relacionamentos. Em segundo lugar, não permita que os filhos ocupem o lugar de seu cônjuge em seu coração. É duro, não é? Pode parecer. Você não pode permitir que
que os seus filhos ocupem o lugar da sua esposa e do seu esposo. Homens, a sua esposa tem um lugar que é só dela. Mulheres, o seu esposo tem um lugar que é só dele. Os filhos não ocuparão esse lugar, os filhos não têm condições de ocupar esse lugar. O seu cônjuge, e eu vou lhe falar isso com todo o temor, o seu cônjuge sempre será mais importante que os seus filhos. Sabe o que eu ouço as pessoas dizerem? Pastor, o meu marido não é sangue do meu sangue, mas os meus filhos são. Verdade. Mas você assumiu um compromisso com Deus, diante de Deus com o seu marido, e não foi com seus filhos. Foi com o seu marido, com a sua esposa. Jamais permita que as crianças ocupem um lugar. Não menospreze o seu cônjuge após o nascimento dos seus filhos, como então o objetivo já tivesse sido cumprido. Olha, já sou mãe, já sou pai, então vou dedicar-me inteiramente aos meus filhos. Não, não faça isso. Em terceiro lugar, não deixe de demonstrar a seu cônjuge como ele é especial. Talvez, antes dos filhos nascerem, você tinha um tempo especial com seu marido, com sua esposa. Talvez, antes dos filhos nascerem, você constantemente presenteava a esposa ou o marido como uma demonstração de carinho. Mas que depois que os filhos vieram, isso foi abandonado. Eu vou dizer a você o que eu faço. Você pode perguntar para minha esposa depois, sem problema algum. Eu nunca dou aos meus filhos um presente que valha mais do que o presente que eu dei para a mãe deles. O melhor presente sempre é o da mamãe. Sempre. O primeiro presente sempre é o da mamãe. A prioridade sempre é a mamãe. Eles nunca ganharam um presente acima do que a mamãe ganhou. Jamais. Os 4, aí vem a questão de ter 4 filhos, né? Quando você faz uma coisa para um, tem que fazer para todos. Não tem jeito. Então eles sempre ganham igual, mas a mamãe não. O da mamãe nunca é igual. O da mamãe sempre é mais valioso, é mais especial. Sempre. Ou seja, não podemos deixar de considerar o nosso cônjuge especial, porque agora temos filhos no lar. Nós devemos praticar as mesmas coisas do início do nosso relacionamento e manter a nossa esposa, nosso cônjuge, de forma especial como era antes da chegada dos filhos. Em quarto lugar, uma coisa muito prática, tenha um tempo especial de conversa com seu cônjuge diariamente. E isso não significa depois que as crianças forem dormir ou quando não estiverem em casa. Não, diante deles, mostre para eles que a mamãe e o papai é especial. Que o seu marido e que a sua esposa é especial. Sabe, quando você tem um tempo de conversa com seu cônjuge, e você, por exemplo, não permite que os filhos interrompam essa conversa, você está dizendo o seguinte: a conversa prioritária é com a mamãe. Assim que eu terminar de conversar com ela, então eu vou ter tempo para conversar com vocês. Porque ela vem em primeiro lugar. Ela vem antes de vocês. Ela realmente tem um lugar especial. Ou seja, tem um tempo especial e demonstre isso. Para nós finalizarmos, para alcançar a excelência na paternidade, precisamos proteger nosso casamento, pois este age como um fator estabilizador contra os problemas da vida. Manter o relacionamento marido-esposa como prioritário nos protege contra a paternidade centrada nos filhos. Eu quero encerrar dizendo: nossos filhos são membros bem-vindos à nossa família, mas não são o centro dela. Eles são muito bem-vindos, bênçãos do Senhor, mas não são o centro. Não são o principal. Para que eles realmente sejam abençoados, é preciso que o marido e a esposa tenham uma vida centrada num casamento que glorifique a Deus. Para que então os filhos sejam um fruto disso, uma extensão disso, e não o centro disso. Como eu disse no início, é preciso que os irmãos tenham misericórdia para ouvir essa questão bíblica. Mas o Espírito Santo, se houver e há necessidade, Ele há de completar a cada coração, de acordo com as necessidades. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.